Quero te pedir que abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 2. Ontem eu já estive pregando aqui, nós pregamos uma mensagem no capítulo 1, e hoje vamos dar prosseguimento no capítulo 2 de Daniel, no verso 12. Daniel 2, verso 12. A leitura hoje vai ser um pouco diferente aqui. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 23, e depois vamos pular até o verso 46, e daí em diante vamos até o fim do capítulo. Vamos ler o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que esses também fossem mortos. Aríoque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Aríoque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. E Daniel louvou o Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Agora o verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia, e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos, essa é a tua palavra. Não deixe, Senhor, de maneira nenhuma esse momento sair em vazio, que as nossas distrações, a nossa apatia espiritual nos impeça de ouvir a voz do Espírito Santo nesta tarde, Senhor. Que nessa tarde, além dos nossos dilemas e complicações, a voz do Espírito Santo venha nos alinhar e nos consolar. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Permita-me te situar o que é que está acontecendo nesse momento aqui. Nós estamos lendo a história de Daniel, e eu quero te traçar o perfil do que estava acontecendo na história, no mundo e nisso tudo. E o título do nosso sermão hoje é Espada na Garganta. Eu quero conversar com você sobre um problema que cada um de nós passamos. Aquela parte da nossa vida em que parece que a gente está com um decreto de morte, que a gente não sabe como agir diante da dificuldade da nossa vida, que parece que não tem saída, a gente não sabe o que fazer, parece que não tem uma palavra de Deus, a vida está caótica, essa noite escura da alma, esse decreto de morte, porque o diabo nos rodeia e todo dia tem um decreto de morte do inferno sobre a nossa vida. Eu quero falar com vocês desse dia mau, dessa espada na garganta, desse aperto da nossa alma. O que estava acontecendo é o seguinte, no ano 605 depois de Cristo, Nabucodonosor, e eu já disse isso antes, mas vou recapitular. Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele vai e ele invade o reino de Israel, o reino de Judá. Porque essa nação estava num pecado tão terrível, eles agora só viviam na imoralidade sexual. Eles queimavam os próprios filhos em sacrifício a outros deuses.
imitando as outras nações. E eles falavam, não, Deus nunca vai fazer com que nós sejamos destruídos, a gente vai existir para sempre, nada vai acontecer com a gente. E Deus levanta então o reino da Babilônia no cenário mundial. A Babilônia vira o reino mais poderoso, mais imponente, mais forte, mais ameaçador. E Deus envia a Babilônia para destruir Israel. E nesse momento parece que a promessa de Deus tinha se acabado, tinha ido embora. Então, nesse exílio, que consiste basicamente em o rei de uma nação que conquistou outra, ele vai e ele pega pessoas sobreviventes de uma nação conquistada. Ele vai e leva essas pessoas para o exílio. Ele pega, por exemplo, o Brasil dominou a Argentina, o Brasil vai pegar algumas pessoas da Argentina e levar para o Brasil para destruir a cultura, destruir a língua, a religião e fazer com que esse povo seja totalmente esquecido da face da terra. Mas Nabucodonosor é esperto. Na primeira leva do exílio, ele leva somente pessoas que vão ajudá-lo na Babilônia. Ele procura algumas pessoas com algumas características, porque ele não é bobo. Ele vai procurar jovens, e jovens são pessoas de aproximadamente 19 anos de idade, que fossem da família real ou da nobreza de Israel, que fossem de boa aparência e sem defeito físico, que fossem cultos, muito inteligentes, ao ponto de que eles dominassem vários campos do conhecimento. E além disso, eles tinham que ter ética para poder servir no palácio do rei. Então, com esses critérios rigorosos e difíceis, o rei encontra 4 pessoas que se enquadram: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel e seus amigos. Esses 3 a gente geralmente conhece mais pelo nome babilônico, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. E o propósito do rei de fazer tudo isso, de pegar esses jovens, arrancar das suas famílias, levar para a Babilônia, é levar eles, como a gente vê no capítulo 1, para um treino intensivo. Durante 3 anos eles seriam treinados para que eles aprendessem a cultura e a língua babilônica, a literatura. E nesses 3 anos eles aprenderiam tudo isso. Então, depois de 3 anos, eles estariam aptos para poder aconselhar o rei. Eles seriam pessoas sábias, inteligentes, capacitadas em prol do rei Nabucodonosor. Só que o rei também propõe que, olha, como eu estou trazendo vocês, eu vou providenciar da minha própria comida, dos meus banquetes, do meu vinho, e vou sustentar vocês com o melhor da Babilônia durante 3 anos. O fato é que não tinha só esses 4 amigos nessa posição. Tinham vários outros sábios de várias outras nações conquistadas. Tinham vários outros sábios da Babilônia. Era basicamente uma peneira, uma competição de jovens prodígios. É isso que nós vamos ver. Mas eu quero me atentar agora um pouco na figura de Daniel. Daniel parece que é um jovem perfeito. Daniel, ele tem 19 anos, é bonito, é culto, é inteligente, é sábio, tem ética. E quando fala ética aqui é porque Daniel tinha lábia, tinha politicagem. É basicamente tudo que as mulheres hoje procuram em um cara. Só que ele esconde um passado traumático aqui agora. Porque ele é arrancado da sua terra, da sua família. Ele que era um jovem de uma família influente, agora ele está indo para uma terra que ele nunca mais vai ver o pai, a mãe, os irmãos. Está indo para uma terra que ele não conhece a língua, não conhece a terra, não conhece a cultura e que tem deuses estrangeiros. É uma grande ruptura, é um trauma na vida desse jovem. E no capítulo 1, eles chegam e o rei quer fazer esse teste, mas Nabucodonosor propõe isso, mas Daniel quer ser diferente. Ele não quer comer a comida do rei, provavelmente porque ele queria jejuar. Então ele chama o oficial fala, olha, o rei pode pedir a minha cabeça por causa disso. Então eles concordam, olha, vamos fazer um acordo, durante 10 dias, Daniel, ao invés de comer os banquetes, você vai comer água e vegetais. E depois de 10 dias, uma coisa surpreendente acontece, realmente ele estava mais saudável do que os outros jovens. E aí depois disso, se passam os 3 anos, Daniel é levado pelo oficial na presença do rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor fica chocado, ele fala, eu nunca encontrei ninguém tão sábio, tão inteligente como esses 4 jovens. E a partir daí, eles começam a servir o rei. Agora a gente começa no capítulo 2. Depois que se passaram esses 3 anos, já tem 3 anos que esses amigos estão na Babilônia, Nabucodonosor do nada acorda de manhã e ele tem um sonho perturbador. Ao ponto de que ele não consegue mais dormir, ele desenvolveu insônia, ele tinha pavor noturno. Então ele chama os magos, os astrólogos, os feiticeiros, encantadores. E ele fala, olha aqui gente, deixa eu falar com vocês, eu tive um sonho, vocês vão ter que me revelar qual que é o sonho, e vão ter que me dar a interpretação. E eles insistem, não, Nabucodonosor, fala para a gente o sonho, que a gente dá ali a revelação. Nabucodonosor fala, não,
Vocês são um bando de traíra. Vocês não têm poder nenhum, vocês estão querendo me enganar. Se eu falar aqui, vocês vão inventar uma interpretação, quer saber? E a partir daí, ele faz um decreto. Eu vou cortar todos os sábios que estão na Babilônia em pedaços. Eu vou matar cada um deles, cortando vivo aos pedaços. Eu vou destruir a casa com a família junto. E nesse momento sai esse decreto. Só que não é só sobre esses magos e feiticeiros. Isso também cai na conta de Daniel. Tem um decreto de morte sobre esses 4 jovens que estão no lugar que Deus queria, serviam a Deus e em todo momento estavam procurando serem servos de Deus. E quantas vezes isso não acontece comigo e com você? Nós estamos no lugar certo e parece que está dando tudo errado. Agora eu te peço que você vá comigo e vamos ler juntos os versos 12 até o verso 16 e vamos começar a exposição do texto. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Aríoque, comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Aríoque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Como nós já falamos, Nabucodonosor ordena a morte de todos os sábios. Então o oficial vai até a casa de Daniel, para poder buscar matar ele e seus amigos. E o que dá a entender é que os amigos não estão junto de Daniel nessa hora, mas Daniel está junto no mesmo salão, provavelmente, que todos os outros sábios que iriam ser mortos. E a cena aqui é quase dramática. O oficial está com a espada, provavelmente quase na garganta de alguém, prestes a matar. Daí vem o título desse sermão. E nesse momento de desespero, de crise, peraí, eu vou morrer. O que eu posso fazer? O que eu posso arrumar? Provavelmente estava todo mundo gritando, desesperado. Daniel se dirige a ele com sabedoria e bom senso. Diante dos problemas da nossa vida, como nós temos agido? A primeira forma que Daniel vai agir é com sabedoria. Provavelmente naquela situação de desespero, ao invés dele falar, ai meu Deus, por que Nabucodonosor está fazendo isso? Eu odeio Deus. Ao invés dele se rebelar contra Deus, ele dá uma de estéril, de louco. Ao invés dele simplesmente querer jogar uma pedra no oficial, ao invés dele fazer uma bagunça, ele se dirige mansamente, com uma espada na garganta, e faz uma pergunta. Daniel usa a sabedoria que o Espírito Santo capacitou ele no capítulo 1, depois do seu jejum. E ele usa essa sabedoria para poder contornar uma situação terrível. Como nós temos agido diante de espadas na garganta? Porque não adianta a gente ficar pedindo a Deus, Deus, tira esse problema da minha vida, faz isso daqui melhor na minha vida, tira essa situação, sendo que talvez a oração deveria ser outra, deveria ser, Deus, me dá sabedoria para eu conseguir lidar com isso. Talvez somos nós mesmos que estamos criando problema na nossa vida, porque não temos a capacidade da sabedoria de lidar com as situações. Qualquer situação nós entramos em pânico, em desespero profundo. Alguém briga com você na sua família, você vai logo para o grito. Daniel fez uma pergunta, mansamente, diante de uma espada. Se ele tivesse gritado, provavelmente ele só iria morrer, e morrer de uma forma ainda pior. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 5, vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos, livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós temos que fazer uma oração muito simples, que Senhor, me dá sabedoria. Olha, eu estou com essa situação aqui, e se você está querendo uma vida fácil, você não está aqui na terra, você está pedindo para Jesus voltar. O que nós precisamos ter é que, diante da noite escura da nossa alma, os decretos de morte do inferno, situações terríveis na família, no casamento, com os filhos, na faculdade, no trabalho, nós precisamos de sabedoria para conseguir lidar com todos esses decretos. Mas o segundo ponto que Daniel vai usar é o bom senso. Ele poderia muito bem só fazer essa pergunta sabiamente, mas não fazer ela no tom de voz certo. Ele poderia perguntar, olha, por que o rei emitiu esse decreto? Mas ao invés de falar assim, ele fala, por que esse rei
criou esse decreto? Será que você tem tido bom senso nas palavras, na entonação que você escolhe? Porque não adianta, o defeito de muito de nós é que nós estamos certos naquilo que nós falamos uns para os outros, mas estamos errados na forma em que nós falamos. Se Daniel só gritasse com o oficial, ele só ia morrer, e morrer com raiva. Mas ele usou a entonação certa, ele usou o bom senso, junto com a sabedoria, e fez uma pergunta que fez aquele oficial que tinha todo o poder para acabar com a vida dele, repensar tudo aquilo. E depois disso, ele vai, diz o texto, que Arioque, que é o oficial, explica a Daniel o motivo. E diante disso, ele vai até a presença do rei e fala, olha, me leva lá. E o oficial leva. E ele chega na presença do rei e fala, olha, rei, me dá só um tempo que eu vou te dar a interpretação. Vamos parar para poder pensar nisso. A terceira forma que Daniel age é com uma fé ousada. Só que pensa bem, não diz o texto que Deus mandou Daniel ir lá. Não desceu um anjo e deu uma palavra, Daniel, vai na presença do rei, que eu vou dar a interpretação, Isso não aconteceu. Daniel não tinha um direcionamento, Daniel não teve uma visão, Daniel não viu algo, ele só teve fé. O texto não diz nada, só diz que ele foi. Eu imagino ele indo na presença do rei, e ele indo trêmulo assim, para o rei não perceber, levanta o dedo de profeta e fala assim, ó, me dá só um tempo, porque eu vou revelar. E o rei, que não estava nem aí para aquele jovem, fala, tá bom, vai, pega quanto tempo aí você quiser. Mas ele teve uma fé ousada. Diante de muitas situações da nossa vida, nós não vamos ter um direcionamento de Deus. Quando a gente está num lugar de morte, parece que não tem o norte de Deus. Parece que a bússola espiritual não aponta para o norte, falhou. Parece que Deus está em silêncio, que Ele não está falando mais. Parece que Deus não está mais te direcionando, não levanta um profeta, Ele não testemunha algo no seu coração, você não abre, você fica até fazendo teste, você abre na Bíblia e fala, olha, agora eu vou abrir no versículo, aí aparece lá o versículo de Jesus falando com Judas, vai e faça o que tem que fazer depressa. A gente não consegue forjar a voz de Deus. Esses lugares chegam na nossa vida, só que diante disso, mesmo sem um direcionamento, você precisa simplesmente crer. Daniel simplesmente creu num ato que eu não sei como ele fez. O rei tinha todo o direito de simplesmente matar ele em pedaços. A propósito, você não podia aparecer na frente do rei sem ser convidado. Ele pede o oficial, faz uma troca, uma barganha, ele consegue ir, e Deus não tinha falado nada. Será que a gente, às vezes, vai morrer na nossa vida só por falta de fé? Por falta de simplesmente crer? Crer que o nosso Deus consegue? Por mais que você não esteja vendo, não esteja sentindo, não esteja percebendo. Esse é o conceito de fé. Fé não é Deus faz alguma coisa e a partir daí então eu vou crer. Fé não é Deus vai me mostrar um sinal e eu vou crer. Não, tudo bem, Deus pode fazer isso. Mas fé é certeza daquilo que não se vê. Mesmo com o decreto de morte, com uma espada na garganta, com a ameaça de morrer na presença do rei, com as pernas trêmulas, Daniel simplesmente crê e vai. Diante dos problemas da nossa vida, tenha sabedoria, tenha bom senso e tenha uma fé ousada em um nível que Deus pode até não falar nada, mas no seu coração Deus já falou tudo. Vamos ver agora os versos 18 até o 19, juntos. 17 até 19. Daniel voltou para casa. Contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia a respeito desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel, ele teve esse bom senso, ele teve essa sabedoria, só que uma coisa que é digno de nota, é que ele recebe essa capacitação do Espírito Santo antes. Ele busca ser diferente das outras pessoas e não comer a comida do rei da Babilônia, e escolhe fazer um jejum.
Depois desse jejum, o Espírito Santo o capacita com sabedoria, de acordo com o capítulo 1. Às vezes a gente tem que parar de correr para os braços de Deus, só quando o problema chega na porta. A gente não está pregando aqui, gente, que ser crente, você tem que viver a vida toda de problema, não. Mas a gente sabe que um dia de problema está chegando. Nós precisamos estar escondidos em Deus, saber já estar prontos, fortes e firmes, que na hora que o dia mal chegar, nós não vamos ser abalados na nossa fé. Daniel se prepara em sabedoria, em fé e ousadia, antes do problema surgir. Mas nesses capítulos aqui agora, depois dessa demonstração de fé tremenda, Daniel volta para casa. Ele volta para casa, encontra seus amigos, que não estavam sabendo daquilo. Ele chega e conta aquelas coisas a seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esse daqui era basicamente o GC de Daniel. Era o pequeno grupo. Era a igreja de Daniel. Eram só aqueles 4 na Babilônia que eram tementes a Deus. Todos os outros eram de outras nações. Só eles vieram de Israel e conheciam Deus de Israel. E os amigos, por mais que estivessem envolvidos nessa situação, eles não sabiam. Eu imagino que Daniel chega em casa, ele rasga o peito, ele abre e fala, olha, eu preciso contar um problema que eu estou vivendo. Eu preciso falar de algo que eu estou sentindo, que a minha alma está perturbada. Eu estou perdendo a minha paz, eu estou com dificuldade. E ele conta as coisas para os seus amigos. Esses amigos aqui, esse momento, me lembra muito desse momento aqui, que é o momento de congregar. Muitas das vezes, os nossos problemas na fé, as nossas dificuldades, os apertos da nossa vida, só ficam tão difíceis porque a gente não abre o nosso coração com ninguém. Jesus nos deu o maior exemplo disso. Ele chega no Getsêmani, e os discípulos ouviam o tempo todo, olha, eu sou Deus, eu sou. Jesus chega no jardim de Getsêmani e fala, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Parece que não tem mais saída. Eu estou no ponto de morrer, de tão angustiado que eu estou. Jesus, Ele está destruindo a divindade do nosso coração. Às vezes os problemas da sua vida ficam mais leves se você simplesmente compartilhar o peso que está nas suas costas com alguém. E não tem ninguém melhor para fazer isso do que a família da fé, do que a igreja do Senhor. A gente é um bando de povo imperfeito. A gente não é perfeito. A gente tem problema também. Mas Daniel volta para casa e conta o seu dilema aos seus amigos. Eu imagino que eles oram juntos, eles choram juntos e eles se fortalecem. Nós, que somos filhos de Deus, somos como cordas, que juntos nós somos mais fortes. Se a gente estiver sozinho é mais fácil arrebentar. Mas se você está de mão dada com alguém, andando com alguém na fé, você consegue compartilhar. A pessoa te aconselha. Nós não podemos deixar os problemas da nossa vida, esse exílio, essa espada na garganta, esse sufocamento, nos tirar a capacidade de simplesmente contar com um ombro amigo. Nós precisamos, sim, nós precisamos. Eu não estou falando isso por causa que é a igreja que salva, não, é Jesus, mas nós precisamos de um pastor para nos aconselhar. Jesus é o bom pastor, mas Ele conferiu dons aos homens. Existem pastores para te aconselhar. Existem pessoas maduras na fé para te ajudar, compartilhar o peso que você está segurando, falar, olha, está pesado aqui, passa aqui, eu vou te ajudar. Sozinho, a caminhada fica pesada. Mas, depois disso, nesse verso, vai dizer que, à noite, no escuro, onde só tem Daniel e Deus responde a ele. Daniel compartilha o seu problema com seus amigos. Ele fala, olha, gente, pede misericórdia a Deus para revelar esse mistério. E eu aqui estou especulando, o texto não diz nada disso. Mas Daniel teve um ato de fé tão tremendo, de ir na presença do rei, sem Deus ter falado nada, que ele chega quase que incrédulo na presença dos amigos e fala, olha, eu não sei o que eu fui fazer, eu falei que Deus vai fazer, mas e se não fizer? A gente vai tudo morrer. Orem por mim, a minha fé precisa aumentar e a gente vai orar junto, nosso grupo de oração aqui na Babilônia. E orem por mim, porque vai que Deus fala comigo no lugar secreto. E diz o texto que eles rogam por misericórdia e depois, de noite, Deus responde a Daniel. O que é que Daniel estava fazendo de noite?
O que é que Daniel estava fazendo, só ele e Deus, no momento escuro? Ele já não tinha orado com os amigos? O texto, mais uma vez, dá a entender que depois de orar com os amigos, Daniel está de madrugada orando sozinho. Mais uma aplicação para a sua vida é que, na noite escura da sua alma, volta para o lugar secreto. É lá que Deus fala. É lá que Deus quer te fortalecer. É lá que Deus vai te dar resposta. Você pode não estar crendo. Pode parecer que não tem como acontecer. Pode parecer que não vai dar certo. Mas se você se posiciona no lugar secreto, Deus se posiciona também. Não tem como viver uma vida cheia de problemas, igual que com certeza você e também eu, com certeza, vivemos nessa terra sem a ajuda do Senhor. É impossível. Mas também não vá para o lugar secreto só quando os problemas da vida te apertam. Senão você está baseando a sua fidelidade no Senhor somente em se você está precisando ou não. Daniel não fez isso, antes ele já servia a Deus. Mas agora eu quero ler com vocês o que é que Daniel canta quando o Senhor lhe responde. Versos 19 a 23. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. E me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Nesse momento, nesse lugar secreto, depois que Daniel tem sabedoria, bom senso, fé, compartilha a sua dor e vai para o lugar secreto, Deus o responde. Deus revela esse sonho misterioso que Nabucodonosor não quis contar. Ele queria algo incrível. O rei queria que os sábios contassem o sonho que ele teve, sem ele contar, e também dessa interpretação. E Deus dá isso a Daniel. E ele faz um cântico de louvor que eu quero destacar aqui 5 coisas que Daniel vai pontuar, que ele vai nos ensinar nesse momento de tribulação que parece que você vai virar picadinho. Ele vai primeiro falar o seguinte: a Ele seja o louvor para todo sempre. Primeiro, ele louva a Deus. Vamos perceber que uma coisa importante é que o problema não tinha se resolvido ainda. Tudo bem, Deus revelou a Daniel o sonho, mas o que impedia de Daniel ir na presença do rei e o rei matar ele assim mesmo? Ele só teve agora um norte de Deus. Deus agora só mostrou: olha, eu estou aqui. Deus agora só falou: olha, é por esse caminho aqui. E a primeira coisa que ele faz, no meio de uma luta, no meio de um grande problema, ele louva o nome do Senhor e diz que a Ele todo louvor para todo sempre. Mesmo nas tribulações, é momento de louvar. Quando nós adoramos a Deus, tem uma força inimaginável nesse ato. Mas a segunda coisa, ele reconhece, é que é a Deus, e não a ele, que pertencem a sabedoria e o poder. Daniel reconheceu que o único que tinha poder para poder contornar a situação da vida dele era Deus e não ele. Muitas das vezes nós queremos falar: não, Deus, deixa aqui que eu sei fazer, eu consigo, deixa comigo, sai daqui, Deus, não vou pedir sua ajuda não. Na hora que dá tudo errado, a gente fala: oh Deus, eu preciso do Senhor. Quem não fez isso que atira a primeira pedra. A realidade é que só Deus é capaz, só a Deus pertence o poder de mudar nossa história, de resolver situações que nós não conseguimos. A terceira coisa que Daniel entende é que foi Deus que fez e não Daniel, que Daniel é um servo, mas é Deus que escolheu colocar em Daniel sabedoria e discernimento. Daniel entende que o Espírito Santo habita nele. Daniel entende que é Deus que é poderoso, mas que esse Deus poderoso mora dentro dele, que ele tem um poder inacessível, que dentro do Espírito Santo existe um poder, existe uma força inimaginável acima dos reinos.
Se nós entendêssemos que nós temos essa força, que o poder do Espírito Santo é acessível hoje, não é coisa para pastor e para quem está com o microfone na mão, não. É coisa para quem crê em Jesus. Acho que a vida seria muito mais feliz. Mas a quarta coisa que ele vai entender é que Deus é luz. E portanto, quando a luz chega, aquilo que está em oculto é revelado. Daniel, ele entende o seguinte: olha, eu não consigo entender o que é que está acontecendo. Eu não consigo saber discernir. Eu não consigo entender nessa situação o que está acontecendo. Eu não consigo saber qual que é esse sonho. E quantas vezes a gente fica assim? A gente fica: Deus, eu não sei por que isso está acontecendo. Deus, eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Deus, eu não estou entendendo mais nada na minha vida. Mas Daniel entende: olha, se eu chamar Deus, o que é trevas vai embora, porque Deus é luz. E aquilo que está em oculto, ou seja, a solução é revelada, o sonho é revelado. Nos problemas da sua vida, na escuridão, chame o dono da luz, porque a luz habita com ele. E por último, ele vai entender que ele tem que agradecer. Ele vai dizer: eu te agradeço e te louvo. O problema não tinha se resolvido. Ele ainda ia na presença do rei. E se eu tivesse indo na presença do rei de novo, eu ia trêmulo também. Mesmo se Deus me contasse, eu não sei você, mas eu acho que a gente é assim, a gente é ser humano. Mas nisso, ele agradece a Deus. Meu irmão, é difícil falar isso. É difícil viver isso. Mas no meio dos problemas da sua vida, agradeça a Deus, porque quantas coisas Ele já não tem te livrado. Até onde Deus já não tem te trago. Quantas coisas o Senhor não tem feito por você que você nem vê. Livramentos que você só vai descobrir quando você chegar no céu. Você tem sustento. Você tem sim uma casa. O Senhor tem te dado tantas coisas. Agradeça o nome dEle. E agora, eu quero que você deixe aberto comigo no verso 46. Eu quero te explicar o que está acontecendo até nós chegarmos nesse verso. Depois disso tudo, depois que ele recebe a interpretação, Daniel, ele vai até a presença do rei. E ele chega em Aríoque, o oficial, e fala: olha, me leva até o rei. E ele leva, ele chega quase debochando de Daniel, fala assim: ô rei, tem um exilado de Judá aqui que fala que consegue resolver isso aí. Aí Daniel chega diante do rei. O rei também meio debochado, fala assim: olha, Daniel, você consegue resolver mesmo? Você realmente acha que você consegue? E Daniel responde: olha, nenhum dos magos e astrólogos conseguiu te dar a resposta. Deixa eu te explicar um pouco sobre isso aqui. Os magos e astrólogos que deveriam saber de todas essas coisas, na verdade não conseguiram interpretar o sonho e nem revelar qual que era. E essa sabedoria da Babilônia antiga era muito influenciada pela astrologia. Até hoje, muitos nomes de estrela que nós temos vêm da astrologia babilônica. Eles prediziam o futuro, a sabedoria, os conselhos baseados nos astros, e eles adoravam os astros. Daniel chega e fala: olha, nenhum desses caras conseguiu. Sabe por quê? Porque eles adoram estrelas, mas o Deus de Daniel fez as estrelas. O Deus de Daniel chama cada estrela pelo nome, fez as constelações, estendeu o universo. Por isso o Deus de Daniel é muito mais poderoso do que esses magos que acham que sabem de alguma coisa, mas não sabem. O nosso Deus é muito poderoso. Mas aí então, ele vai e ele explica o sonho. Daniel vai dizer: olha, rei, você viu uma estátua grande, terrível, assustadora, e ela tinha uma cabeça de ouro, tinha peitos e braços de prata, um ventre de bronze, pés de ferro, pernas de ferro e pés como ferro e barro misturados. E aí eu já imagino a cara de Nabucodonosor. Aqui a gente já está partindo para o fim. E depois ele dá a interpretação. Ele vai dizer que, olha, uma montanha nos céus é tirada, uma pedra vem sem auxílio de mão, bate na estátua e ela é desfeita e vira pó. E essa pedra cresce e enche toda a terra. Daniel fala: olha, rei,
Essa cabeça de ouro é o reino da Babilônia e é você. Essa estátua representa reis. E ele vai complementar dizendo: olha, Deus colocou nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. O que quer que vivam, Deus te fez governar. Daniel aqui reconhece, ele entende, fala: esse problema não era a vida me apertando. O rei só fez isso porque Deus determinou que o rei fizesse isso. Existem muitos problemas na nossa vida que quem está por trás das cortinas é Deus. Que Ele tem um propósito. E Daniel vai continuar explicando: olha, o peito é o reino da Média Pérsia, o ventre é a Grécia, as pernas é Roma, e o último material é o reino do fim. Então vem uma pedra que é o reino eterno, destrói os reinos dessa terra e ela enche toda a terra. Essa pedra aqui, sabe quem que é? É um reino que nunca vai passar. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Jesus. E o reino dele enche toda a terra. E agora quero te mostrar qual foi a resposta do rei diante dessa revelação. Ele vai dizer: então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Aqui nós vamos concluir. Na sua ignorância, o rei chega e ele presta culto a Daniel. Os astrólogos tinham falado com ele no começo do capítulo 2, que olha, rei, o que você está pedindo de revelar o sonho é impossível, só os deuses da Babilônia conseguem, mas eles não assumem mais forma humana, eles agora são só espíritos. E agora Nabucodonosor está achando que Daniel é um deus da Babilônia. Ele, na sua ignorância, presta sim quase que um culto a Daniel. O texto não vai dizer, mas provavelmente Daniel impede esse culto. Mas nos é revelado qual é o motivo disso tudo acontecer. O motivo desse aperto na vida de Daniel e seus amigos. O motivo pelo qual tinha um decreto de morte. E a declaração do verso 47 que vai dizer: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. Muitas das vezes, como já falei, quem está por trás dos problemas da nossa vida é Deus, mas não só isso, o propósito dos nossos sofrimentos é engrandecer o nome de Deus. Tudo isso aconteceu para que o nome de Deus fosse engrandecido, o nome do Senhor fosse promovido, para que Deus fosse adorado, e o rei daquela nação, que era um rei ímpio, terrível, cruel, tivesse o seu coração quebrantado e falasse: agora eu entendi, agora eu percebi, Daniel, pelo seu sofrimento, eu entendi que você sobressaiu e que tem um Deus que cuida de tudo. Os sofrimentos da nossa vida, geralmente, são somente para engrandecer o nome de Deus. Mas ainda por cima, o resto do texto vai dizer que Daniel é promovido até o cargo mais importante. Ele era o braço direito do rei Nabucodonosor. O Evangelho, a palavra de Deus, esse livro não é sobre promoção. Contudo, o que acontece é que Daniel promoveu o nome de Deus. E como Daniel promoveu o nome de Deus, Deus promoveu Daniel para que Daniel continuasse a promover o nome de Deus. Antes de Daniel servir o rei Nabucodonosor, ele serviu o rei dos reis. Existem portas na nossa vida que Deus abre, da forma que Ele quiser, empregos, oportunidades, mas não é sobre você conseguir dinheiro, não é sobre você ter status, não é sobre você alcançar um cargo e uma posição, é sobre Deus te colocar lá, quando você estiver pronto, para ir para lá, para engrandecer o nome dEle. Jesus vai dizer: olha, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei.
Deus quer abrir portas, eu creio nisso. A palavra de Deus não é sobre isso. Mas você tem que fechar a porta do seu quarto para buscar o seu Pai que está em secreto. Deus promove aquele que promove o seu santo nome. Mas não só isso, por último, e aqui nós vamos terminar. Os amigos de Daniel foram promovidos com ele. Daniel pede para o rei, olha, também sobe esses caras aqui, meus 3 amigos, e eles são promovidos. Existe também uma bênção espiritual por se caminhar com pessoas que estão passando por dificuldades. Toda essa história que nós conversamos aqui, tudo isso que nós falamos, foi um momento de aperto. Eu não sei você, mas eu nunca passei por um momento que eu iria virar picadinho, que eu ia morrer, que eu fui arrancado da minha família, que eu fui jogado numa terra para ser um exilado, e que quando Deus me coloca no lugar de servir o rei, tudo dá errado. Tem um decreto de morte. A verdade é que no mundo espiritual nós vivemos isso todos os dias. A palavra, mais uma vez em Tiago, vai terminar dizendo algo que eu acho incrível e fenomenal. Vai dizer, Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Nós seremos provados. Nós seremos sim testados. Tem dias que sim, o inferno vai se levantar. E isso às vezes acontece com uma permissão de Deus. Na verdade, nada escapa da permissão de Deus. Só que se você passa isso hoje, saiba que existe um propósito. Existe não só uma forma de sair disso. Existe também um propósito nisso tudo, que é isso virar um testemunho. Isso engrandecer o nome de Deus. Não deixe a Babilônia te parar. Não deixe a espada na garganta ser um motivo para você perder a sua fé. O Espírito Santo mora em você. Chama a Deus que Ele é luz e a espada vai embora. Chama a Deus que as trevas vão correr em retirada. No nome de Jesus.